Meu nome é Lazar Bina Branham, e tenho 57 anos. Minha casa fica na pacífica cidade de Harmony Springs, uma comunidade pitoresca aninhada no abraço sereno das montanhas Ozark. Aqui, a vida se move lenta e suavemente, com o ar fresco e puro enchendo os pulmões e um céu à noite cheio de estrelas que brilham mais do que eu jamais imaginei ser possível. É um lugar onde o mundo parece distante, um santuário onde posso escapar do barulho da vida moderna. No entanto, minha jornada para este refúgio tranquilo começou longe daqui, do outro lado do oceano, em uma terra rica em história, fé e tradições sagradas. Nasci em Jerusalém, a cidade sagrada, em uma linhagem de judeus profundamente devotos, cujas raízes remontam a muitas gerações. Meu pai, que sua memória seja uma bênção, era um rabino altamente respeitado, um homem de fé inabalável e um pilar em nossa comunidade. Minha mãe, uma mulher de força gentil e compaixão infinita, era a espinha dorsal de nossa família, fornecendo apoio e amor inabaláveis a todos que a conheciam. Desde muito jovem, eu estava imerso nos textos sagrados do nosso povo. A Torá, o Talmud e o vasto corpo da tradição judaica moldaram minha infância, pois aprendi a ler e escrever hebraico muito antes de dominar o inglês. A sinagoga era mais do que apenas um local de adoração para mim, era um segundo lar, familiar e reconfortante, um santuário onde eu podia sentir a presença de Deus. Ao crescer, fui envolvido pelo ritmo sagrado da vida judaica, da alegria do sábado às reflexões profundas da oração. O aroma do pão challah recém-assado enchia nossa casa, e o brilho quente das velas iluminava o ambiente enquanto recitávamos bênçãos passadas de geração em geração. A voz profunda e ressonante do meu pai cantando as antigas orações era um som que ecoava em minha alma, uma melodia eterna que carrego comigo até hoje. Passei meus primeiros anos em uma yeshiva, uma escola judaica tradicional onde estudei as profundas complexidades da lei, filosofia e ética judaicas. Cercados por outros que compartilhavam minha paixão por nossa fé, debatemos o significado das Escrituras, buscando entender a vontade de Deus para nós como indivíduos e como povo. Eu me joguei em meus estudos com um fervor que surpreendeu até a mim, e logo ficou claro que eu estava destinado a seguir os passos do meu pai como rabino. Eu lideraria, guiaria e pastorearia nossa comunidade, ajudando outros a crescerem em sua fé e compreensão da vontade de Deus. Com o passar dos anos, minha vida se desenrolou de uma forma que me aproximou ainda mais da minha fé. Conheci Sara, uma mulher cuja gentileza, inteligência e profunda devoção à nossa fé refletiam a minha. Nossos corações se conectaram e nos casamos sob a chupá, cercados pelo amor e pelas bênçãos de nossas famílias e amigos. Nosso casamento foi uma celebração do amor, da fé e da continuação de nossas tradições sagradas, e me senti verdadeiramente abençoada por ter encontrado uma parceira tão maravilhosa na vida. Sara e eu logo fomos abençoados com 3 filhos, Miriam, David e Rachel. Criá-los na fé judaica se tornou nossa responsabilidade mais querida. Juntos, ensinamos a eles as orações, as histórias e os valores que foram transmitidos através dos tempos. Cada feriado, seja a alegre folia de Purim ou a solenidade de Yom Kippur, era um fio vibrante tecido na tapeçaria de nossas vidas. Como rabino, dediquei-me a servir nossa comunidade, guiando-os pelos altos e baixos da vida e oferecendo conforto e apoio quando necessário. Eu via meu trabalho como um dever sagrado, que nos conectava ao nosso passado e nos ajudava a navegar no presente. Mas minha vida não foi isenta de desafios. Dúvidas, incertezas e perguntas sobre o sofrimento no mundo frequentemente pesavam muito sobre mim. Houve momentos em que lutei com a ideia de um Deus amoroso e compassivo em um mundo tão cheio de dor e sofrimento. Eu passava inúmeras noites buscando respostas nos textos sagrados, questionando, refletindo e buscando um significado mais profundo. Um desafio em particular que me abalou profundamente foi a presença crescente do cristianismo. Sempre me ensinaram que o judaísmo era o único caminho verdadeiro, o único caminho para a salvação, e que outras religiões, especialmente o cristianismo, eram falsas e enganosas. A crença de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, parecia contradizer tudo o que eu considerava sagrado. Eu me via em desacordo com missionários cristãos que visitavam nossa comunidade, tentando nos convencer a abandonar nossa fé e aceitar Jesus como nosso Salvador. Eu os via como enganadores, espalhando uma ideologia perigosa que poderia levar as pessoas ao erro. Com fervor, eu ficava diante da minha congregação, condenando os ensinamentos cristãos. Eles distorcem as palavras dos nossos santos profetas, eu dizia com convicção. Eles alegam que Jesus cumpriu profecias que nunca foram destinadas a ele. Adorar um homem como Deus é blasfêmia, um pecado grave contra o único Deus verdadeiro, Adonai, bendito seja ele. A comunidade confiava em mim, e minhas palavras eram recebidas com acenos de afirmação, pois eles também acreditavam que eu estava salvaguardando a verdade e protegendo-os de falsos ensinamentos. No entanto, a vida, como sempre, tem um jeito de desafiar até as crenças mais certas. Meu ponto de virada veio inesperadamente em uma tarde de terça-feira mundana. Eu estava no sótão, procurando por fotos antigas de família que Sara queria mostrar à nossa neta visitante.
O sótão estava mal iluminado e desorganizado, cheio de caixas de memórias esquecidas. Enquanto eu me movia pelo espaço, meu pé prendeu em uma tábua solta do assoalho, me fazendo cair pelo teto e bater no piso de madeira abaixo. O impacto foi chocante, enviando uma dor aguda por todo o meu corpo. Perdi a consciência e, quando abri os olhos, tudo parecia distante e mudo. Eu podia ver Sara correndo para o meu lado, seu rosto marcado pelo medo, mas sua voz parecia distante, como se viesse de um lugar distante. Naquele momento, senti uma sensação avassaladora de distanciamento, como se estivesse observando a cena de cima, observando meu próprio corpo ali, quebrado e sem vida. Então, algo estranho aconteceu. Uma profunda sensação de paz e calma tomou conta de mim, uma paz que transcendia todas as preocupações terrenas. Enquanto eu flutuava acima da cena, senti uma luz avassaladora me envolver. Era uma luz que era quente, reconfortante e abrangente, uma luz que parecia lavar todo medo, toda dúvida. Fui atraído para cima, passando pelo teto e para a vasta extensão do céu, enquanto o mundo abaixo ficava cada vez menor, até parecer insignificante. Eu me vi na presença de uma força amorosa e compassiva, uma presença que era familiar e nova. Ela me encheu de uma sensação de alegria, uma alegria profunda e estimulante que estava além de qualquer coisa que eu já tivesse conhecido. Eu sabia, sem dúvida, que estava na presença de Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas esse Deus não era a divindade severa e distante que eu tinha adorado durante toda a minha vida. Esse era um Deus de amor puro e incondicional, um amor que me abraçou completamente, me aceitou e me encheu de uma sensação inimaginável de paz e pertencimento. Naquele momento, todas as minhas dúvidas, medos e perguntas se dissiparam, e eu soube que estava em casa. Bem-vindo, Elazar, uma voz ecoou dentro de mim, ressoando com gentileza e autoridade. Era uma voz que parecia emanar de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo, preenchendo o próprio tecido do meu ser. Sua jornada terrena chegou ao fim. É hora de você voltar para casa. Naquele momento, não senti nenhum traço de medo, hesitação ou arrependimento. Eu estava pronto para deixar para trás os fardos e a dor do mundo, para me livrar das limitações da minha existência mortal e entrar em um reino de paz eterna, um reino banhado em amor incondicional. Conforme me movia em direção à luz brilhante à frente, vi figuras se materializando de dentro dela, figuras que pareciam brilhar com um brilho etéreo, como se fossem feitas da própria luz. Eram seres de luz pura, exalando uma beleza e graça sobrenaturais que me deixaram maravilhado. Eles me cumprimentaram com sorrisos que irradiavam calor, com os braços abertos em um gesto de amor profundo e acolhedor, convidando para este reino celestial de serenidade ilimitada. Quem é você? Perguntei, minha voz cheia de admiração, minhas palavras ecoando na vastidão dessa nova existência. Somos anjos, respondeu um deles, sua voz como o suave toque de sinos. Mensageiros de Deus. Estamos aqui para guiá-lo nesta jornada, para ajudá-lo a entender o que está vivenciando. Os anjos me guiaram por um reino de beleza indescritível, um lugar além do alcance da imaginação humana, um reino que existia fora dos limites do tempo e do espaço. Testemunhei paisagens mais vibrantes e de tirar o fôlego do que qualquer coisa que meus olhos já haviam contemplado na terra. O terreno mudou e se transformou, como se estivesse vivo, como pinturas em movimento. Vi cores que estavam além do espectro da visão terrena, matizes que vibravam com vitalidade, com energia, cores que meus olhos humanos nunca foram capazes de perceber. Ouvi música, uma sinfonia celestial tão bela que nenhuma melodia terrena poderia se comparar. Ela ressoou profundamente em minha alma, uma melodia que parecia falar diretamente à minha própria essência. Este era um lugar de perfeita harmonia, onde a paz prevalecia e o amor reinava supremo. Era um lugar intocado pela tristeza, dor ou medo. Então, uma figura se aproximou de mim, uma presença irradiando uma luz ainda maior do que os anjos, uma luz tão intensa que quase me cegou. Conforme essa figura se aproximava, meu coração pulou uma batida em reconhecimento. Ali, diante de mim, estava Jesus de Nazaré, o mesmo homem que eu havia rejeitado durante toda a minha vida, aquele que eu havia considerado um falso profeta, um charlatão, um blasfemador. Meu coração batia forte no peito, e uma onda de emoções me dominou. Medo e confusão tomaram conta de mim. Este era o homem a quem eu havia dedicado minha vida a me opor, aquele que eu havia ensinado os outros a desacreditar. E, no entanto, aqui estava ele, diante de mim com olhos cheios de um amor e compaixão tão profundos que pareciam abranger o universo inteiro. Elazar, ele disse, sua voz gentil, cheia de um calor e ternura que derreteu meu medo. Eu estava esperando por você, mas eu não entendo, eu gaguejei, minha mente girando enquanto eu lutava para reconciliar este momento com tudo o que eu já tinha acreditado. Me ensinaram que você não era o Messias, que você não era o Filho de Deus. Me ensinaram que você era um enganador. Eu sou quem eu sou, Jesus respondeu calmamente, seu olhar inabalável, sua presença cheia de paz profunda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Suas palavras me atingiram como um raio, abalando o cerne das minhas crenças. Eu tinha passado minha vida convencido de que estava seguindo o caminho verdadeiro, que estava servindo a Deus fielmente e liderando meu povo em direção à salvação. Mas agora, diante da verdade inegável da presença de Jesus, percebi o quão gravemente eu tinha entendido mal o plano de Deus, o quão tragicamente eu tinha me enganado. Mas e a Torá? Perguntei, minha voz tremendo, agarrando-me desesperadamente aos ensinamentos que moldaram minha vida inteira. E a lei de Moisés? E a aliança com Abraão? A lei foi dada para guiá-lo, Jesus explicou pacientemente, sua voz cheia de compaixão. Ela foi feita para revelar sua necessidade de um Salvador. A lei era uma professora, guiando você a mim. Mas a lei sozinha não pode salvá-lo, não pode purificá-lo do pecado. Somente pela fé em mim, somente pelo meu sacrifício, você pode se reconciliar com o Pai e ter vida eterna, mas meu povo. Eu gritei, a angústia rasgando meu coração. Minha família, meus amigos, minha comunidade, como eles podem ser salvos se não acreditam em você? Eles ainda estão esperando pelo Messias, por aquele que redimirá Israel. Eles estão presos por suas tradições, eles rejeitaram aquele que foi enviado para salvá-los, disse Jesus com um olhar triste, seus olhos refletindo uma profunda tristeza por aqueles que se afastaram dele, aquele que seus profetas predisseram. Mas meu amor por eles é eterno. Anseio pelo dia em que me reconhecerão como seu Messias, seu Senhor e seu Deus. Espero pelo dia em que se voltarão para mim e serão salvos. Suas palavras perfuraram meu coração como uma adaga. Eu tinha tanta certeza de minhas crenças, tanta confiança de que estava no caminho certo, tanta certeza de que estava levando outros a Deus. Mas agora, percebi o quão cego eu tinha sido, como eu tinha desviado meu povo, guiando-os por um caminho que os afastava da salvação. O que acontecerá com eles? Perguntei, minha voz cheia de tristeza e medo. O que acontecerá com minha família, meus amigos, minha comunidade, aqueles que não aceitaram você? Eles enfrentarão a separação eterna de Deus, respondeu Jesus, sua voz carregada de tristeza, uma dor profunda reverberando em suas palavras. Eles serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. O peso de suas palavras pesava sobre mim, insuportável e inimaginável. O pensamento de meus entes queridos enfrentando tal destino era um tormento que eu mal conseguia compreender. Eu tinha tentado tanto levá-los à retidão, guiá-los a Deus, mas agora eu entendia que eu os estava levando para o caminho errado. Eu tinha sido o cego guiando o cego. Há alguma esperança para eles? Eu implorei, minha voz cheia de desespero. Há alguma maneira de eles serem salvos? Posso desfazer o dano que causei, sempre a esperança, respondeu Jesus, sua voz oferecendo um tênue, mas inegável brilho de luz. Minha graça é suficiente para todos que se voltarem para mim, para todos que se arrependerem e crerem. Mas eles devem escolher me aceitar. Eles devem se afastar de seus pecados e depositar sua fé em mim como seu Senhor e Salvador. Mas como posso alcançá-los? Perguntei, minha mente correndo com ideias, tentando pensar em uma maneira de mostrar a verdade a eles. Como posso convencê-los quando eles estão tão profundamente arraigados em suas crenças? Você será minha testemunha, disse Jesus com firmeza, suas palavras carregando uma autoridade que não deixava espaço para discussão. Você retornará à sua vida terrena e compartilhará a sua história. Contará aos outros sobre o amor e a graça que ofereço a todos que criem, a todos que se voltarem para mim. Você será uma luz na escuridão, um farol de esperança em um mundo que está perdido. Fiquei sobrecarregado, minha mente lutando para compreender o peso desta missão que me foi dada. Uma segunda chance de consertar as coisas, de levar meu povo à verdade. Mas eu também estava cheio de medo, medo da rejeição, medo do ridículo, medo de ser expulso por aqueles que eu sempre conheci. Como eu, um rabino respeitado, poderia agora proclamar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Não sei se consigo fazer isso, confessei, minha voz tremendo de incerteza. Meu povo vai pensar que perdi a cabeça. Eles vão me expulsar, me chamar de traidor. Eles nunca vão ouvir, eu estarei com você, Jesus me assegurou, sua voz suave, me tranquilizando com a promessa de sua presença. Eu nunca vou te deixar. Eu te darei a força, a coragem e as palavras que você precisa para enfrentar o que quer que esteja por vir. Não são suas palavras, mas o poder do Espírito Santo trabalhando através de você que convencerá seus corações. Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma perturbada. Eu sabia que esta missão seria o maior desafio da minha vida, a jornada mais difícil que eu já empreenderia, mas eu também sabia que não tinha escolha. Eu tinha visto a verdade e tinha a responsabilidade de compartilhá-la, não importava o custo. Farei o que você pede, eu disse, minha voz agora cheia de determinação. Serei sua testemunha. Compartilharei a verdade com todos que ouvirem, e com essas palavras, senti uma mudança dentro de mim, uma mudança profunda em meu ser. A luz brilhante começou a desaparecer, e me senti sendo atraído de volta para o reino terrestre, para meu corpo físico.
Os anjos se despediram de mim, seus rostos cheios de amor e encorajamento, e Jesus me deu um último sorriso, um sorriso que prometia me guiar e fortalecer nos dias que viriam. Conforme eu descia, o mundo ao meu redor começou a desaparecer em um borrão distante, e logo, eu me vi olhando mais uma vez para meu próprio corpo, deitado imóvel na cama do hospital. O ambiente clínico estéril me envolveu, médicos e equipe médica se movendo com propósito enquanto trabalhavam incansavelmente para me manter vivo. Seus rostos estavam gravados com uma mistura de profissionalismo e preocupação. No entanto, algo dentro de mim havia mudado. Desta vez, eu não estava mais consumido pelo medo, mas, em vez disso, uma profunda sensação de esperança tomou conta de mim, uma certeza de que eu sobreviveria, de que cumpriria o propósito para o qual fui poupado. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que a morte não tinha nenhuma reivindicação sobre mim, ainda não. Eu tinha uma missão a cumprir, um propósito divino que ainda estava por vir. Continuei minha descida e, logo, me fundi com minha forma física mais uma vez. A sensação era estranha e familiar, como retornar para casa após uma longa ausência. Ao reentrar em meu corpo, senti uma onda elétrica de energia percorrendo meu corpo, um choque forte que trouxe minha consciência de volta à vida. Piscando contra as fortes luzes fluorescentes do quarto do hospital, abri os olhos, totalmente ciente de que estava de volta ao mundo dos vivos. Mas a pessoa que estava deitada naquela cama não era o mesmo homem que havia ficado inconsciente poucos dias antes. Eu tinha visto a verdade, algo tão profundo que havia alterado para sempre a essência de quem eu era. Fiquei ali, meu corpo dolorido pela queda, cada movimento um lembrete da dor que eu havia suportado. O cheiro estéril de antisséptico era avassalador, e o som do equipamento médico apitando enchia a sala com um ritmo quase mecânico. Ao meu redor, médicos e enfermeiros se moviam rapidamente, atendendo às minhas necessidades com cuidado praticado. A pulsação surda na minha cabeça parecia pulsar a cada batimento cardíaco, um lembrete constante do trauma que meu corpo havia sofrido. No entanto, apesar da dor avassaladora, havia uma verdade inegável: eu estava vivo. Isso, acima de tudo, era o que importava. Sara sentou-se ao meu lado, sua mão segurando a minha com uma intensidade que falava de seu alívio e medo ao mesmo tempo. Seus olhos estavam inchados de lágrimas, mas no momento em que ela me viu acordado, seu rosto abriu um sorriso tão radiante que pareceu iluminar o quarto, afugentando os resquícios de medo que haviam nublado seu coração. Elazar, ela exclamou, sua voz tremendo de emoção enquanto ela corria para o meu lado. Seu toque era suave, terno, o toque de uma mulher que temeu o pior, mas agora estava tomada pela alegria. Você acordou. Graças a Deus você está vivo. Estávamos tão preocupados. Apertei a mão dela, minha voz rouca e fraca, mas cheia de amor. Estou aqui, Sara, sussurrei, as palavras vindo do fundo da minha alma. Estou de volta, e não vou a lugar nenhum. Os médicos explicaram que eu tinha sofrido uma concussão grave e múltiplas fraturas na queda, ferimentos que pareciam muito piores do que eles sentiam. Eles se maravilharam com o milagre da minha sobrevivência, notando que minha rápida recuperação estava além das expectativas deles. Mas, para mim, não foi apenas um milagre, foi um sinal de algo muito maior, um ato divino, uma intervenção proposital do próprio Deus. Nos dias que se seguiram, enquanto me recuperava no hospital, tive bastante tempo para refletir sobre minha experiência de quase morte, para repassar os eventos que se desenrolaram e buscar significado. Quanto mais eu refletia, mais certo ficava de que o que eu tinha experimentado não era um sonho, nem uma mera alucinação causada pelos meus ferimentos. Era real. Eu tinha realmente encontrado a presença de Deus e, naquele momento, me foi mostrada a verdade sobre Jesus, verdade que tinha estado escondida de mim por tanto tempo, esperando para ser revelada. Mas a realização dessa verdade trouxe consigo um desafio assustador. Como eu, um rabino respeitado, um homem que havia dedicado sua vida aos ensinamentos do judaísmo, poderia dar as costas a tudo que eu conhecia? Como eu poderia ir até minha comunidade, as pessoas que depositaram sua confiança em mim, e dizer a elas que tudo que eu havia ensinado a elas estava errado? Que a própria fé que eu havia defendido tão fervorosamente era baseada em um mal-entendido? Como eu, um homem de tradição, poderia dizer a elas que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, quando por séculos fomos ensinados a rejeitá-lo? Eu sabia que muitos me veriam como um traidor, um herege, alguém que havia abandonado a própria fé que eu havia jurado proteger. Mas, apesar do medo e da dúvida que me dominavam, eu sabia que tinha uma responsabilidade. Eu tinha recebido uma segunda chance na vida, e não era uma chance que eu pudesse desperdiçar. Eu tinha que compartilhar essa verdade, mesmo que isso significasse perder tudo que eu conhecia. Com essa resolução em meu coração, comecei a compartilhar minha história. Primeiro, falei com minha família, Sara e nossos filhos, explicando a eles tudo o que eu tinha visto e vivenciado naquele outro reino. Para minha surpresa, eles ouviram. Sara, embora inicialmente chocada, abriu seu coração para o que eu estava dizendo,
seus olhos cheios de uma mistura de admiração e apreensão. Ela sempre sentiu um vazio em nossa fé, um anseio por algo mais, algo que somente Jesus poderia preencher. Meus filhos também estavam curiosos. Eles cresceram em um mundo onde o cristianismo era predominante, embora tivessem sido criados com os ensinamentos do judaísmo, sempre se perguntaram sobre Jesus, o homem a quem seu pai se opôs veementemente. Enquanto eu falava, eles ouviam, intrigados pela possibilidade de algo além da fé que conheciam. Em seguida, compartilhei minha história com meus colegas rabinos e líderes da comunidade judaica. As reações foram mistas. Alguns rejeitaram minha experiência como uma ilusão causada por meu ferimento na cabeça, um produto de estresse e trauma. Outros ficaram indignados, acusando-me de trair nossa herança, de abraçar uma religião falsa que ameaçava a própria fundação de nossa comunidade. Eles me chamaram de traidor, vira-casaca, herege. Mas também houve aqueles que ouviram com a mente aberta, que estavam dispostos a considerar que minha experiência poderia ser mais do que apenas uma fantasia. Eles fizeram perguntas, se envolveram em diálogos e começaram a lutar com as implicações do meu testemunho. Eles viram a mudança em mim, a paz e a alegria que irradiavam de dentro, a transformação que havia ocorrido em meu coração. Eles não podiam negar que algo profundo havia acontecido comigo, algo que havia alterado irrevogavelmente o curso da minha vida. Logo, a notícia da minha conversão se espalhou, e eu me tornei uma figura controversa, ridicularizada por alguns, admirada por outros. Fui convidada para falar em igrejas, sinagogas e vários encontros, compartilhando minha história com qualquer um que quisesse ouvir. Minha voz, antes calma e composta, agora carregava consigo uma convicção inabalável. Falei da minha experiência de quase morte, do amor e da graça de Jesus, da vida eterna que aguarda todos os que creem nele. Pessoas, tanto judeus quanto gentios, foram tocadas pelo meu testemunho. Alguns foram levados às lágrimas, outros cheios de raiva, mas ninguém permaneceu indiferente. Minhas palavras os desafiaram, forçaram-nos a confrontar suas próprias crenças. Ao fazer isso, muitos chegaram à fé em Jesus, encontrando paz e perdão por meio dele. Embora minha vida tenha mudado de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado, uma coisa permaneceu clara: eu havia encontrado a verdade. Eu não estava mais como um rabino no sentido tradicional, mas havia ganhado algo muito maior. Eu havia encontrado propósito, paz e alegria em um relacionamento com Deus que era mais profundo do que qualquer coisa que eu já havia conhecido. E agora, lidero uma pequena congregação de crentes, um grupo diverso de judeus e gentios que chegaram à fé em Jesus e, juntos, compartilhamos a alegria da adoração, da oração e do estudo da palavra de Deus. Apesar de enfrentar oposição e ameaças, não me arrependo. Sei que minha história é controversa, que desafia as crenças profundamente arraigadas daqueles ao meu redor. Mas também sei que é verdade. E enquanto continuo a compartilhar essa verdade, confio que Deus usará meu testemunho para levar outros à fé, para abrir seus corações à possibilidade de salvação em Jesus Cristo. Pois sei que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. E é somente por meio dele que podemos encontrar nosso caminho para a paz eterna. Oro para que meu testemunho plante sementes de fé, e que essas sementes cresçam, dando frutos para o reino de Deus. Sou apenas um homem, mas acredito que Deus pode usar minha história para fazer a diferença, tocar vidas e mudar corações. E assim, continuo a compartilhar, a confiar em seu plano, sabendo que ele é fiel e que seu amor durará para sempre.